pessoal! Tô aqui ao vivo, quem tá aí comigo, eu quero um ok, um joinha e curte também, hein, gente? Eu sou Graciane Saliba e hoje nós vamos estudar questões de direito processual do trabalho, uma mega revisão para quem vai fazer o concurso TRT, segunda região, e claro, para quem vai fazer também outros concursos para estudantes de todas as formas. É uma forma genial da gente conseguir ver a matéria, relembrar alguns pontos. Então as questões são muito importantes. Então eu peço, me acompanhe, venha almoçar comigo. E eu falo, gente, hoje que é meu aniversário, é dia a gente fazer o que a gente realmente ama. E o que eu mais amo, o que eu adoro, é estar com vocês. Porque a felicidade, o sucesso de vocês é o meu sucesso, é a minha felicidade. Então eu quero ver todo mundo aprovado nesse TRT2. Toca aqui, galera, e vamos lá! Eu quero todo mundo comigo, todo mundo focado aí. Deixa eu ver quem tá aí comigo. Márcia, Alice, Rafael, Vanessa, Leidiane, Maria, Eduardo, tá todo mundo pronto pra gente ver o direito processual do trabalho naquela forma mais rápida, mais que vai infiltrar e que vai com você pra sempre. Bom, diante das questões da FCC, da Fundação Carlos Chagas, eu quero explicar a metodologia que eu vou agora utilizar para vocês entenderem e ir acompanhando aí nessa live. Eu selecionei pontos que têm caído nos concursos elaborados pela FCC. E nesses concursos, gente, está reiterado, cai muita competência, cai muita fontes, sempre. Eles tentam variar um pouquinho as questões, fazer de formas diferentes, mas sempre está ali marcando presença essas questões. Então, para quem fala assim, ah, Graciane, mas competência é importante? É ultra, mega importante. Tá ali no edital e eles caem das mais variadas formas. Então, fiquem atentos que a gente vai trabalhar isso. E eu trouxe também hoje formas de solução de conflitos. Por que formas de solução de conflitos? Porque quando a gente fala de arbitragem ou justiça, alguns falam, ah, mas isso é direito do trabalho, isso é processo do trabalho. Tem caído nas duas, tanto em direito do trabalho quanto em processo do trabalho. E aí eu quero que você relembre comigo. O nosso tempo não é tão grande, mas lembre que tem as aulas lá no IMP. E eu sempre vou postando para vocês, vão acompanhando comigo, vamos no Instagram, vamos tudo. E a gente vai junto. E eu quero aproveitar também e te convidar, você que vai fazer o TRT2, ou você que está em São Paulo, ou próximo de São Paulo, no dia 21 de julho, adivinha quem vai estar aí com vocês para te dar um abraço, aquele abraço da vitória, aquele abraço certeiro, de passar energia boa. Nós, os professores do IMP. E esse tá em promoção ainda, tá lá. Vai lá, compra agora no site do IMP, R$ 79, ainda ganha de bônus diversas questões, são 500 questões da FCC. Então tá muito legal para treinar. Gente, estudar por questão é uma excelente maneira de poder realmente aprender e revisar a matéria também. Então não deixe, quem estiver em São Paulo, não deixe de ir lá me dar um abraço. Eu quero ganhar o seu abraço. E ainda mais, quero ganhar antes e depois do concurso pra gente comemorar a sua vitória, hein? Eu quero estar lá na sua posse batendo palma, ok? Bom, tô vendo aí. Obrigada, Guta. Obrigada, Lucilene. Eu fico muito feliz. Gente, é um momento muito bom pra mim estar aqui com vocês. Bom, eu quero então lembrar, vai ser aí no hotel, a gente colocou o endereço para vocês no Hotel Belas Artes em São Paulo. Não deixe de ir, gente, essa revisão um dia antes, ela é muito boa para poder ativar e a gente vai fazer lá um exercício de ativação. É muito importante você estar lá com a gente, hein? Eu tô te esperando. Então vamos lá, porque eu não quero mais perder tempo e eu quero que você saia daqui hoje sabendo muita coisa. São 5 questões, mas eu vou trabalhando dentro disso a matéria, ok? Vamos lá, galera, vamos comigo então. Quando a gente começa, eu vou começar aí relembrando para vocês que vão fazer o TRT2, vai cair a Lei 13.467, esqueçam a MP 808, esqueça. Agora a gente vai saber a Lei 13.467, que é a Lei da Reforma Trabalhista. E nessa lei, lembrem que a gente vai seguir exatamente o que está nela. Graciane, eu vi questão que caiu durante a MP 808, caiu, estudei lá no TRT-RJ. Cuidado, MP 808 não cai no concurso TRT2, ok? Vamos então começar? Tópico 1, põe na tela que a gente vai aí então ver o que é o tópico 1. Olha o que é o tópico 1, formas de solução de conflitos trabalhistas. E aí nessas formas eu quero que vocês relembrem comigo, dissídios individuais, dissídios coletivos e reclamatória plurima. Vamos então, volta aqui em mim, porque eu quero olho no olho para a gente poder ver e sintonizar. Foco, esqueça tudo que está aí ao seu redor, vem comigo.
Quando a gente fala dissídio individual, são ações individuais, são reclamatórias individuais. E o que quer dizer isso? Imagina, por exemplo, que a Ana Luísa trabalhou durante 10 meses e não recebeu. Se a Ana Luísa trabalhou durante 10 meses e não recebeu, ela tem o interesse de ajuizar uma ação individual, de direito individual. Isso é um dissídio individual. Ela vai pedir lá salário, férias proporcional, 13º, fundo de garantia. Esse é um dissídio individual. Onde que a Ana Luísa vai ajuizar essa ação? Na vara do trabalho, ok? Bom, passado isso, lembra, vara, TRT, TST. Ela ajuizou ali na vara do trabalho. Passado isso, a gente chama de dissídio coletivo. Graciane, eu não lembro muito bem o que é o dissídio coletivo. Vamos lá. Dissídio coletivo, toda a categoria, pense comigo na categoria dos professores, na categoria dos bancários, na categoria dos trabalhadores de gêneros alimentícios, são categorias. E cada categoria tem a sua especificidade, o que eles precisam. Então, cada categoria deveria ter ali a sua convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo. Convenção, a gente já viu lá em Direito do Trabalho, está lá numa das lives que eu fiz aqui no MP em Direito do Trabalho. Convenção, sindicato, acordo coletivo, sindicato profissional e empresa ou empresas. E o que é estipulado nessa convenção? Salário base, é estipulado também, você vai ter uniforme, você vai ter plano de saúde, tudo isso vem na convenção ou no acordo. Só que a categoria não conseguiu fechar essa convenção ou acordo. E ela tem um prazo máximo de 2 anos. Quando ela está ali vencendo, pode então instaurar um dissídio coletivo. O dissídio coletivo, ele vai valer para toda a categoria. Até para o João, que não é sindicalizado? Sim, ele vale para todo mundo da categoria. Ok? Sai ali uma sentença normativa, tem que ter como um acordo, os sindicatos tem que ter acordado, tem que ter consentido para o outro entrar. Isso é o dissídio coletivo. E, em regra, ele é instaurado no TRT. Ué, Graciane, por que não na vara do trabalho? Porque dissídios coletivos vão direto para o TRT. Por quê? Porque trata de direito coletivo. Então, abrange um maior número de pessoas. E aí, nesse caso, gente, pode ir para o TST direto? Pode. Quando? Quando o sindicato ultrapassa a região, a jurisdição de um TRT. Então, pega comigo, TRT primeira região, pega ali o estado do Rio. TRT terceira região, pega o estado de Minas Gerais. Só que se eu tenho um sindicato que está pegando gente de Minas e gente do Rio de Janeiro, daria conflito de competência entre esses dois TRTs, porque qual que analisaria esse dissídio coletivo? Então, por isso, nesse caso, quando pega sindicatos de 2 TRTs, está extrapolando a jurisdição de um dos TRTs, aí já ajuiza direto no TST, no Tribunal Superior do Trabalho. Então, lembre aí, dissídio coletivo vai para o TRT, em regra, e quando extrapola, vai para o TST. Isso é o dissídio coletivo, ok? E aí a gente tem reclamatórias plurimas. O que são reclamatórias plurimas? Imagina que trabalha ali naquela empresa a Ana Rita, trabalha a Ana Luísa, trabalha a Camila e trabalha o Alex. Todos trabalham no mesmo local. E aí, ao invés de cada um ajuizar uma ação, eles resolvem todos ajuizar juntos essa ação. Bom, ajuizaram juntos, mas depois vai ter que individualizar a sentença ali de cada um. Há uma pluralidade de litigantes, uma pluralidade de reclamantes, e nesse caso a gente chama de reclamatória plurima. Mas não deixa de ser um dissídio individual, não deixa de tratar de direito individual. Tem uma pluralidade de litigantes, mas continua dissídio individual. Ok, galera? Bom, mas aí o que eu quero tratar com você é o seguinte, a gente tem 2 opções aí na jurisdição. Quando esse empregado, por exemplo, a Ana Luísa, que trabalhou lá os 10 meses, sem receber, e não recebeu nada, ela tem 2 opções. Ou ela vai entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, ou ela pode escolher um árbitro. E aí ela, em consonância com a empresa, com a anuência da empresa, eles vão escolher um árbitro. Graciane, pode utilizar a arbitragem no direito individual? Cuidado, porque agora, depois da reforma trabalhista, pode utilizar sim. Como assim? Se a Ana Luísa recebe mais de 2 vezes o limite do teto do regime da Previdência Social, se ela recebe 2 vezes o limite do INSS, ou seja, dá mais ou menos hoje por volta de 11 mil, mais um pouquinho, se ela recebe mais do que isso, ela pode utilizar a arbitragem, inclusive no direito individual. Cuidado, porque isso vai cair a qualquer momento. Mas para isso, para ela utilizar a arbitragem, quando a gente escolhe um árbitro, que não é um juiz,
Reparem que o árbitro é iniciativa privada, eu posso escolher uma pessoa que eu acho sensata, e aí as duas partes, no caso o empregador e o empregado, eles têm que consentir sobre essa pessoa. Eu posso, por exemplo, escolher aquela pessoa que é um juiz que já aposentou há muito tempo, ou que é alguém que foi advogado há muito tempo, e que a gente confia, as duas partes confiam, que vai dar uma solução sensata para o caso. A gente está utilizando, então, um meio jurisdicional alternativo, que é, no caso, a arbitragem, ok? E aí pode utilizar, desde que a Ana Luísa receba mais de 2 vezes o teto do salário, do teto da Previdência, e ainda cuidado, porque a Ana Luísa, empregada, tem que ter consentido isso. No momento que ela colocou no contrato, que ela entrou no contrato, tem que ter a cláusula, ela ter consentido, ou ela consentiu junto ao empregador, os dois de comum acordo colocaram isso ali no contrato. Então eu vou trabalhar com vocês esse artigo. E no dissídio coletivo? Aí, atenção, no dissídio coletivo, gente, quando não conseguiu fechar o acordo coletivo, a convenção coletiva, já pode escolher um árbitro. E isso já podia estar previsto no artigo 114 da Constituição. Só que se as partes, os sindicatos ali, por exemplo, da categoria econômica, da categoria profissional, não conseguiram consentir quem vai ser o árbitro, quem vai decidir, quem vai pôr fim a esse conflito, aí eles podem, então, instaurar um dissídio coletivo que vai ser julgado pela justiça. Então, a arbitragem, ele é um meio diferenciado, ele não vai para a justiça comum. Ele é o que a gente chama, às vezes, de justiça privada. É uma forma de solução de controvérsia. Então, vou colocar aí para vocês alguns artigos que são muito importantes vocês trabalharem. Olha aí, o dissídio coletivo, que já é utilizado na arbitragem, e o dissídio individual, que a gente pode utilizar de acordo com o artigo 507-A. Vamos trabalhar, então, aí o artigo 114. Olha que diz: frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. Então, no dissídio coletivo, porque vem da negociação coletiva, se não conseguiu fechar um acordo coletivo, nem uma convenção coletiva, a gente pode utilizar a arbitragem. Mas se as partes não conseguiram chegar a um acordo de quem vai ser o árbitro, pode, então, instaurar um dissídio coletivo, que é uma ação na própria Justiça do Trabalho. A gente viu que pode ser no TRT e, dependendo, no TST. Ok? E aí vem o parágrafo 2º. Recusando-se qualquer das partes a negociação coletiva ou arbitragem, é facultada às mesmas de comum acordo para dissídios coletivos econômicos que discutem salário e condições de trabalho, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica. E aí continua. E olha o outro artigo que eu quero que você trabalhe comigo, o artigo 507-A, que eu tenho certeza que esse artigo vai cair, nos contratos individuais de trabalho, cuja remuneração, aí repare que já é dissídio individual, que trata de contrato individual, cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem. É uma cláusula que consta no contrato quando o empregado está entrando. Desde que, por iniciativa do empregado, o empregado tem que querer ou mediante a sua concordância expressa. Expressa. Não esqueça que essa concordância tem que ser expressa. Ok, pessoal? Então, de olho no 507, marca para mim aí na sua CLT, marca de rosa, a cor do momento, ok? E aí, então, lembre, arbitragem pode ser usada nos dissídios coletivos e arbitragem pode ser usada em dissídio individual, desde que a remuneração desse empregado seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. E aí tem que ter cláusula compromissória, por iniciativa do empregado, ou mediante a sua concordância expressa. Bom, vamos então prosseguir para o tópico 2. E aí volta aqui em mim, porque eu quero ver se está todo mundo aí ok, se está todo mundo tranquilo e me acompanhando. Volta então aqui para a gente olhar olho no olho, para eu ver se está todo mundo aí comigo. E aí, deixa eu ver, tá todo mundo aí? Me dá um ok, gente. Obrigada, Vanessa. Ô, Leonardo, isso aí, hein? Vamos lá, firme, porque hoje na prova tem muita questão. E aí tá com a gente também o William. Obrigada, William. Não espero que não seja senhora, porque eu quero manter o espírito jovem. É por isso que eu gosto tanto de ficar perto de vocês, hein? Quem mais tá aí comigo? Leonor. Boa tarde, Leonor. Obrigada, gente, mas não sou senhora, já passei bem dos 30, mas eu quero manter o espírito jovem. É por isso que eu gosto tanto de estar aqui com vocês, de verdade. Vilmar, obrigada, muito obrigada mesmo, espero que você esteja entendendo. Se você estiver em São Paulo, não deixa de ir lá me dar um abraço, porque eu quero ganhar esses abraços calorosos, hein, para sentir essa energia. Bom,
William, se puder responder, poderia comentar o que poderia cair referente à ECA e Convenção 87. Vamos fazer o seguinte, eu vou então, depois eu preparo o material de ECA e Convenção 87, eu sou apaixonada pela Convenção 87 da OIT, porque a Convenção 87, e aí aproveitando aqui só para responder rapidamente o William, tem duas coisas que pode cair aí. Eu vou preparar isso depois para a gente trabalhar em direito do trabalho, mas do ECA, o que é importante? A gente falar da idade para o trabalho, porque realmente a gente pode pedir a autorização, e para quem quer pedir essa autorização, isso está dentro de processo. A gente tem o juiz da infância e da juventude, que é ligado à justiça estadual. Então, não pede autorização, não é para o juiz do trabalho, é para o juiz da infância e juventude, ligado à justiça estadual, ou seja, a justiça comum. Ok, William? Isso é muito importante lembrar, porque eu vi que caíram várias vezes aí em prova. E também eu quero mencionar aqui, que é uma outra coisa que é importante, que sempre fala do menor, os locais de trabalho do menor. Então, não deixe de dar uma olhadinha no artigo 405 da CLT. E outra coisa que o William perguntou, Convenção 87. William, Convenção 87 fala da liberdade sindical. Liberdade sindical é questionável se no Brasil a gente adota ou não, por causa do nosso artigo 8º, que fala que tem que ter a unicidade sindical, um sindicato único por categoria. Então, respondendo aí ao William, a 87 fala que tem que ser partir dos próprios empregados, escolherem se vai ter um sindicato, mas aí está partindo dos empregados, os empregadores, os interessados, o que a gente chamaria de unidade sindical, e não unicidade, que é imposto pelo Estado. Ou na Convenção 87 fala que pode ter a unidade, que é escolhido pelos próprios interessados, ou a pluralidade de vários ali sindicatos agindo, que no Brasil ainda não é permitido. Então, por isso que a gente questiona se a Convenção 87 pode ou não ser aplicada no Brasil, e ela é uma convenção fundamental da OIT. Ok, William, me dá um ok aí como você entrou aqui. Leidiane Cerqueira, é 507A mesmo aí que a gente estava trabalhando, ok? Bom, prosseguindo então, vem comigo, galera, em fontes. Que fontes são essas? Fontes é quando dá um conflito, quando dá um problema, a gente precisa arranjar uma solução. E aí eu quero que você fique muito, muito atento comigo nessas fontes, porque a gente viu lá fontes em direito material do trabalho. E agora eu quero que você foque em fontes do direito processual do trabalho. Fique atento, porque no direito processual é o procedimento, é o rito, é o caminho do processo. Então, as fontes para a gente solucionar quando tem um conflito, elas são fontes do processo. Por exemplo, Graciane, preciso saber qual é o prazo do recurso. Onde que você vai buscar esse prazo do recurso? Na CLT. Ok, excelente. Onde mais poderia buscar? A gente tem, por exemplo, recurso extraordinário, que é um recurso constitucional. E a gente poderia buscar onde? Na Constituição. Então, CLT é fonte para o processo do trabalho? Sim. Constituição é fonte para o processo do trabalho? Sim. Então, a gente tem aí como fonte do processo aquelas fontes que são diretas. E aí eu vou colocar aqui com você. Vão lá, então. Vou colocar aí na tela para você ver comigo uma questão e depois a gente vai entrar um pouquinho mais. Essa questão caiu no TRT 6 em 2018. Tá bem fresca, hein? Olha lá. O advogado Hermes pretende utilizar uma medida processual que não está prevista na consolidação das leis do trabalho para defender os interesses da empresa reclamada em uma reclamação trabalhista. Nessa situação, A. Não poderá utilizar desta medida porque a CLT apresenta todas as regras do processo do trabalho. B. Somente poderia se valer de medida processual estranha à consolidação das leis do trabalho se estivesse na defesa dos interesses do empregado, em face do princípio da proteção ao trabalhador. C. Poderia utilizar de medida processual prevista no Código de Processo Civil apenas na fase de execução da sentença, porque na fase de conhecimento deve-se valer apenas das regras contidas na Lei Processual Trabalhista. Letra D. Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas do processo judiciário do trabalho. E poderá utilizar de qualquer regra do direito processual comum, porque este tem preferência em sua aplicação sobre as normas processuais trabalhistas, por serem normas de maior amplitude. Bom, aí na questão eu quero que vocês vejam comigo então esse caminho. Primeiro, é diferente das fontes do direito do trabalho. Então, a gente tem fonte de direito do trabalho e fonte de direito processual do trabalho. A gente vai trabalhar, então, dentro do processo de trabalho, a gente tem fontes materiais e fontes formais, como lá dentro do direito do trabalho também tem.
E nas fontes formais do direito do trabalho, a gente tem Constituição, leis, atos normativos dos tribunais, costume e até instruções normativas, ok? E a gente vai ver a utilização subsidiária e a fase de conhecimento e a fase de execução. Então, volta aqui em mim, porque eu quero te mostrar para a gente conversar. Então, lembra, se teve um conflito dentro do processo do trabalho, primeiro lugar que o juiz deve buscar é na CLT, ok? Porque isso é a nossa fonte direta. Isso é uma fonte formal, que é a forma como chega, a forma como você já consegue ver. Graciane, mas tem na Constituição também algumas coisas? Tem também, Constituição também é nossa fonte. Por exemplo, a gente vai ver, eu separei lá para o aluno para a gente trabalhar rapidamente, o 111A, o 115, são as fontes que a gente tem na organização judiciária, que sempre cai em prova também. Então, nesse caso, CLT é um tipo de lei, também é fonte formal do direito processual do trabalho, Constituição é fonte formal do processo do trabalho, atos normativos também são fontes, que a gente tem ali o tribunal o tempo inteiro fazendo atos normativos, e especialmente as instruções normativas. Olha aí, a gente teve recentemente instrução normativa, teve 41, teve instrução normativa 40, e aí tiveram várias ao longo do tempo. O juiz não pode ir lá e buscar a solução? Então, é isso que é fonte, é onde o juiz busca a solução. Agora, lembrem, é diferente direito material, onde a gente tinha lá fontes autônomas, heterônomas, e direito processual, onde a gente vai ter, então, Constituição, leis, atos normativos, instruções normativas e costumes. Costume também é fonte. Você nunca mais vai esquecer que costume é fonte, tanto no direito material quanto no direito processual. Como assim, Graciane? Costume é fonte no direito processual? Sim. Quer ver que você já sabe? Imagina que eu estou ali na audiência e o juiz vira para mim e fala assim: doutora, não vou aceitar testemunha de ninguém, eu não quero ouvir testemunha, que eu estou com um horário e eu tenho que ir para o aniversário e eu não vou ouvir testemunha. Se eu, como advogada, ficar calada, o que vai entender? Que o juiz vai entender que eu não tive ali nenhum problema, não criei problema. Eu tenho que levantar a mão e falar: excelência, conste então nos autos o protesto. Graciane, mas onde está protesto na CLT? A gente até tenta achar ali no artigo 795, mas formalmente não tem lá escrito protesto, o advogado deve dizer protesto. Isso é um costume que foi sendo construído no próprio processo do trabalho, ok? Então, costume também é fonte, inclusive, no processo do trabalho. Bom, e aí vimos então as fontes formais. E fontes materiais é aquela que vem da matéria, do cenário econômico, do cenário político que vem acontecendo, que enseja a formação dessas fontes formais. Então, por exemplo, a gente teve lá a reforma trabalhista e tá precisando atualizar várias coisas. O que o TST fez para conseguir explicar? Fez uma instrução normativa. Então, esse cenário de ter uma reforma, de ter modificações, é uma fonte material, é o cenário. E enseja a formação de uma fonte formal. Enseja vir para a gente como uma forma, como algo materializado, como algo que a gente pode ver, que a gente pode ir lá e consultar, ok? Então, fonte material são os fatos econômicos, históricos, sociais que influenciam na formação da fonte formal. E fonte formal, a gente viu no processo do trabalho, Constituição, leis, atos normativos, costumes, ok? Isso já caiu em prova. Então, muito cuidado, porque às vezes a gente lembra lá das fontes do direito material. E aí, outra coisa que eu trouxe aqui para vocês foi a utilização subsidiária, que a FCC adora colocar em alternativas ali na prova. O que é a utilização subsidiária? CLT, gente, se a gente for olhar, não são tantos artigos, mais ou menos 922 artigos. É muito pouco para a gente conseguir resolver todos os problemas trabalhistas e processuais do trabalho. E aí, se não tem na CLT, a gente vai ter que buscar, então, em um lugar. Então, se a CLT é omissa, a gente busca no Código de Processo Civil, que é o Código de Direito Processual Comum. É o mais antigo, realmente, é o que tem maior número de artigos. E aí, se não tem na CLT, se ela é omissa, eu posso buscar no CPC. Só que para poder buscar no CPC, tem que estar omisso e, além disso, não pode ter nenhuma norma em sentido contrário. O que quer dizer isso, Graciane? Quer dizer que eu não posso, por exemplo, utilizar a apelação do CPC. Graciane, mas eu já folhei aqui a CLT toda, não tem apelação. Mas eu tenho um outro recurso que tem a mesma finalidade. Então, mesmo não constando lá na CLT apelação, parecendo que a CLT está omissa, na verdade ela não está omissa.
eu tenho um outro recurso que torna incompatível a utilização daquele meio lá previsto no processo civil. Eu tenho um recurso ordinário, que tem a mesma finalidade. Então, tem que estar omissa a CLT e tem que ter uma norma compatível com o que está ali na CLT, com os princípios, inclusive, ok? Agora, diferencia rapidamente comigo. A gente tem duas fases no processo. Lembra que o processo do trabalho é um só, ele é uno, mas eu tenho duas fases. Eu tenho a fase do conhecimento, que é quando o juiz vai entender o que está acontecendo, ver que realmente é o direito. E aí, depois que sair a sentença, já vai para execução. E aí, na fase do conhecimento, que a gente tem as audiências, ouvindo testemunha, para tentar ver se tem direito ao 13º, se não tem. Nesse momento, gente, nessa fase de conhecimento, se não tem na CLT, eu busco no CPC. É o que diz o artigo 769 da CLT. Na fase de execução, já tem uma diferença. Se não tem na CLT, eu tenho que primeiro buscar na Lei de Executivos Fiscais, Lei 6.830. Onde diz isso, Graciane? No artigo 889. Então, se não tem na CLT, eu busco na Lei de Executivos Fiscais. E se não tem na Lei de Executivos Fiscais, é que eu busco no CPC. Então, lembre que na fase de execução, eu tenho mais alguém aí no meio com utilização subsidiária, ok? Vou colocar na tela, então, para você acompanhar comigo esses artigos. Vamos lá. Olha aí o 769, que nos casos omissos, então, o primeiro requisito para utilizar o CPC é a omissão. O direito processual comum será a fonte subsidiária. Atento, porque é subsidiária, hein, do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível. Então, quais são os dois requisitos? Omissão e compatibilidade. Os dois requisitos têm que acontecer concomitantemente, ao mesmo tempo, ok? Não pode ser um ou outro. Já na fase de execução, a gente tem o artigo 889. Aos trâmites e incidentes do processo de execução são aplicáveis, naquilo em que não contravierem ao presente título, que está dentro da CLT, os preceitos que regem processos executivos fiscais para cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública Federal. Então, na execução da CLT, vai na Lei de Executivos Fiscais. Se não tiver lá, é que vai buscar no CPC, ok? Então, dois artigos aí que são bem importantes para você trabalhar comigo. E aí agora vamos resolver a questão do Hermes, né? O advogado Hermes, ele pretende utilizar uma medida processual que não está prevista na CLT para defender os interesses da empresa reclamada em uma reclamação trabalhista. Nessa situação, Hermes não poderá utilizar desta medida porque a CLT apresenta todas as regras. Não apresenta todas as regras. A gente não tem, por exemplo, mandado de segurança na CLT. Então, aí fica errada essa alternativa A. Olha a B. Hermes somente poderia se valer de medida processual estranha à CLT se estivesse na defesa dos interesses do empregado, em face do princípio da proteção. Não, gente, a proteção ela é aplicável lá no direito material. E aí, aqui a gente não vai utilizar a proteção. Está errada a letra B. E olha a letra C. Hermes poderia utilizar de medida processual prevista no Código de Processo Civil apenas na fase de execução da sentença, porque na fase de conhecimento deve-se valer apenas das regras contidas na lei processual. Não, a gente viu que aqui ele pode utilizar no conhecimento e na execução. E na D, nos casos omissos, o direito processual comum será a fonte subsidiária processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas do processo judiciário. Certíssimo, artigo 769. E a letra E, poderá utilizar de qualquer regra do direito processual comum, porque este tem preferência em sua aplicação sobre as normas processuais trabalhistas, por serem normas de maior amplitude. Que vai falar que o processual comum domina? É o processo do trabalho que domina essa área, galera. Então, aí tá a letra D, ok? No caso de omissão e compatibilidade. Bom, deu para entender aí, gente, essa questão? Me dá um ok aí para ver se vocês realmente entenderam, se não entenderam, como é que tá. Deixa eu ver aí como é que tá, gente. E, por favor, né, eu quero o like, né, gente? Isso aí, Leonor. Deixa eu ver se tá todo mundo entendendo aqui. William, a resposta aí para você é sim, porque é um requisito sempre para utilizar a arbitragem, você está ganhando mais de 2 salários, ok? William, excelente exemplo que o William deu aí para exemplificar costume pra gente.
Lá na CLT a gente tem 2 procedimentos, eu vou tirar aí o procedimento sumário, então vou focar aqui em 2, sumaríssimo e ordinário, ok? E aí mesmo no ordinário, a CLT diz pra gente que seria uma audiência única, mas a gente fraciona em audiência de conciliação e audiência de instrução e julgamento. Mas por que a gente fraciona? Não tá falando isso na CLT? Por costume, tanto que dá a diferença de uma vara para outra. Excelente exemplo, William, muito bem. Tatiana, tá ok? Priscila, Vanessa, Leidiane, beleza, gente? Então vamos seguir. Agora eu quero o foco total de vocês, porque a gente vai tratar da matéria de competência material. Então já vimos o seguinte, já vimos quais são as fontes quando dá um conflito, já vimos que o dissídio individual a gente vai ajuizar lá na vara do trabalho, o dissídio coletivo no TRT, já vimos isso aí que é um pouco da competência, mas agora eu quero saber, e que matéria que vai ser julgada na Justiça do Trabalho? É a competência material, é a matéria que pode ser analisada na Justiça do Trabalho. Você não vai errar, você sempre vai pensar comigo o seguinte, competência material é a matéria que pode ser julgada na Justiça do Trabalho. E aí a emenda 45, de 2004, ela ampliou e quis trazer tudo de relação de trabalho para a Justiça do Trabalho. E aí a gente tem a competência territorial, que é para saber em qual vara eu vou ajuizar, em qual cidade eu vou ajuizar. Ok, pessoal? E aí, quando a gente fala, então, dessa competência material, eu quero saber onde que ela está. Primeira coisa, para eu saber de competência material, da matéria que pode ser processada e julgada na Justiça do Trabalho, está prevista no artigo 114 da Constituição. Esse artigo que é essencial para a gente. E aí a gente vai, então, eu vou colocar aí para vocês uma questão para a gente poder começar essa discussão. Vamos lá para a gente trabalhar essa questão rapidamente aqui. Vamos colocar aqui na tela para você acompanhar comigo a questão. Olha aí, caiu no TRT 14, na prova de 2016, mas cai muito competência nas provas da FCC. E diz, conforme norma constitucional, é competência da Justiça do Trabalho processar e julgar. Letra A, ação de reparação por dano material em face do órgão previdenciário em razão de não concessão de aposentadoria por invalidez. B, demanda possessória envolvendo um sindicato de categoria profissional que alega ser proprietário do prédio onde está estabelecido o sindicato da respectiva categoria econômica. C, ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Letra D, execuções de ofício de imposto de renda dos diretores não empregados de sociedades anônimas que mantêm relação de trabalho com essas empresas. Letra E, ação ordinária de trabalhador em face da Caixa Econômica Federal em razão de não ter sido autorizada a movimentação de sua conta vinculada do FGTS. Bom, aí eu quero que você trabalhe então comigo. A gente está dentro de competência material, que é em razão da matéria. É uma competência absoluta. O que quer dizer isso? Se qualquer uma dessas matérias você ajuizar lá na Justiça Comum, e aí pensa aqui comigo, a gente tem, por exemplo, a Justiça Estadual, a gente tem a Justiça Federal e tem a Justiça do Trabalho, que também é uma Justiça Federal, a gente tem a Justiça Militar, também é uma Justiça. E aí, se a causa de competência da Justiça do Trabalho, mas equivocadamente eu ajuizo lá na Justiça Militar, por exemplo, o que vai acontecer? É nula. Por quê? Porque a competência é absoluta, vai ter que ser julgado tudo de novo lá na Justiça do Trabalho. A previsão dessa competência está no artigo 114. Gente, é a mesma coisa, eu pegar um acidente de trânsito e ajuizar na Justiça do Trabalho. O juiz do trabalho pode julgar isso? Não. É a mesma coisa eu pegar um crime eleitoral e ajuizar lá na Justiça do Trabalho. O juiz do trabalho pode julgar isso? Não. Mas se é tudo que envolve relação de trabalho, qual é a justiça competente? Justiça do Trabalho. Aí eu não posso ajuizar na Justiça Estadual, nem na Justiça Federal, nem na Justiça Militar. Ok? E aí a gente tem uma interpretação, então, que tudo que é relação de trabalho vai para a Justiça do Trabalho. Olha aí o artigo 114, que é o seu artigo de cabeceira, dorme com ele, abraça esse artigo, beija aí a sua Constituição, porque esse artigo é muito importante. Quando a gente fala no artigo 114 diz, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. 1. As ações oriundas da relação de trabalho.
abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Para tudo, para o mundo e vê comigo o que diz esse artigo. Fala que são as relações de trabalho, ou seja, tudo que é relação de trabalho. E aí volta aqui em mim porque eu quero que você me veja para você conseguir entender essa relação de trabalho. Vamos pensar aqui o seguinte, relação de trabalho é amplo. Então, olha aqui, olho no olho comigo. Volta aqui para mim para você conseguir ficar aqui me vendo. Quando a gente pensa em relação de trabalho, é amplo. É um trabalhador autônomo, por exemplo, é relação de trabalho? É. É um trabalhador eventual? É. É um trabalhador avulso que tem um órgão gestor de mão de obra intermediano? É. Isso tudo é relação de trabalho. Só que dentro dessa categoria a gente tem alguns ali que tem relação de emprego, que a gente já viu, que é o SHOP. Aquelas pessoas que devem ter a carteira assinada, que tem subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoa física ou pessoalidade. Essas pessoas têm relação de emprego. E aí, antigamente, só ia para a Justiça do Trabalho quem tivesse relação de emprego. Hoje, a relação de trabalho é o que diz aí no artigo 114. Quem tiver relação de trabalho, vai para a Justiça do Trabalho. Só que aí o artigo 114 continua. Compete a Justiça do Trabalho processar e julgar. Isso primeiro. As ações oriundas da relação de trabalho. Beleza? Abrangidos os entes do direito público externo, da administração pública direta e indireta, da União, dos Estados, municípios. Gente, primeira coisa, o que são entes de direito público externo? Embaixadas, consulados, organizações internacionais, esses vão para a Justiça do Trabalho? Sim, eles vão para a Justiça do Trabalho. Aí corre todo o processo, depois tem um problema lá na execução, se vai conseguir executar ou não. Mas aí a competência já está puxando, é para a Justiça do Trabalho. Então alguém que trabalhou lá no consulado de Angola e ficou lá muito tempo trabalhando, depois você questionar um direito, vai entrar com uma ação na Justiça do Trabalho. Pode? Pode. Graciano, mesmo sendo estrangeiro? Mesmo sendo estrangeiro. Ok? É o que diz aí o artigo 114, primeiro. Só que depois vem e fala assim, abrangidos em direito público externo e também da administração pública direta e indireta. Vocês acham que realmente a administração pública direta, União, Estado, município, vai querer ter um processo rápido, célere, como o processo do trabalho? E aí, por causa disso, a gente teve uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADIM, que é a ADIM 3395, dígito 6. E essa ADIM 3395, dígito 6, você falou, opa, peraí. Se for estatutário, ou seja, se for regido pelo Estatuto dos Servidores, ou ainda, se tiver um regime jurídico administrativo, aqueles contratos da administração pública que contratam para emergência, aqueles tipos de contrato, nesses casos, não vai para a Justiça do Trabalho. Então, apesar de estar aí o artigo, ele foi excetuado, ele foi retirado essa interpretação. Somente os seletistas é que vão para a Justiça do Trabalho. Estatutário e regime jurídico administrativo, Então, retirou. A administração pública direta, se eu te conto aqui, que a minha querida, amada Ana Luísa passou num concurso na Prefeitura de Divinópolis, por exemplo, e é estatutária, ela, como estatutária, não vai ajuizar na Justiça do Trabalho. Ela vai ajuizar onde? Na Justiça Comum. E aí pode ser estadual ou federal, dependendo de onde ela trabalha. Nesse caso, a Prefeitura lá de Divinópolis, ele é, aí, no caso, a Justiça Estadual. Ok? E aí, vou colocar na tela para você ver comigo aí a exceção do artigo 114 que eu trouxe para você. Olha aí o que diz a ADIM 3395, dígito 6. A decisão suspendeu toda e qualquer interpretação ao artigo 114, inciso 1º da Constituição Federal de 88, que inserisse na competência material da Justiça Obreira o processamento de ações entre entes públicos e seus servidores, quando a vinculação entre ambos for constituída em uma relação estatutária e tipicamente jurídico-administrativa. Eita, os contratos, né? E aí, prosseguindo, a gente vai então para o inciso 2º, que está aqui no meio aqui da tela. Olha aí, compete ao trabalho, processar e julgar as ações que envolvam o exercício do direito de greve, ok? Ninguém faz greve se não tiver algum interesse numa relação de trabalho. Então, tudo que é pertinente à greve, a não ser que seja um crime, mas se for uma greve, para ver se a greve é abusiva, se ela não é abusiva, isso tudo vai para a Justiça do Trabalho. Olha o inciso 3º, as ações sobre representação sindical entre sindicatos
entre sindicatos, mas sobre representação sindical, para ver se vai contribuir, se é para o sindicato de Divinópolis, se é para o sindicato de Itaúna, se é para o sindicato do Rio, se é para o sindicato de Duque de Caxias, se é para o sindicato de São Paulo, se é para o sindicato de Sorocaba. Se está dando conflito, isso tudo vai ser julgado na Justiça do Trabalho. Entre sindicatos e trabalhadores, trabalhador que não contribuiu para o sindicato, enquanto deveria ter contribuído, entre sindicatos e empregadores. Isso também vai para a Justiça do Trabalho, porque no fundo existe uma relação de trabalho. E olha o inciso 4º, os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Gente, então é um habeas corpus que tem a ver com o direito do trabalho. É o caso dos jogadores que estão entrando lá com habeas corpus, porque eles estão alegando que estão privados de mudarem de time, que eles estão sendo restringida a liberdade deles, estão entrando com habeas corpus. Mandado de segurança quando tem algum ato que foi abusivo, por exemplo, de um juiz que foi um ato abusivo, ou de um fiscal do trabalho, ok? Tudo tem a ver com relação de trabalho no fundo. O inciso 5º, que é o outro inciso 114, os conflitos de competência. Conflito de competência é quando 2 juízes se declaram competentes ou 2 juízes se declaram incompetentes. Inciso 6º, as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, mas olha só, tem que ser decorrente da relação de trabalho. Não é porque alguém brigou no bar que vai entrar na Justiça do Trabalho pedindo dano moral, hein? Só se for decorrente da relação de trabalho. E o inciso 7º, ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização. O fiscal do trabalho foi lá, detectou que aquela empresa não assinou a carteira de todo mundo e aí interditou, por exemplo, a empresa ou aplicou uma penalidade nessa empresa. A empresa, para poder mostrar que aquele pessoal não era realmente empregado, ele vai entrar na Justiça do Trabalho falando, opa, essa penalidade ela foi abusiva, não existiu esse fato. E aí o juiz do trabalho ou ele vai manter ou ele vai anular. Ele não vai ali questionar, não vai negociar, ok? Então, mesmo quando a penalidade é aplicada pelos auditores fiscais do trabalho, é na Justiça do Trabalho que a empresa tem que entrar para provar que ela não deveria ter existido. 8º, a execução de ofício das contribuições sociais e seus acréscimos legais decorrente de sentença que proferir. Então, só as decorrentes das sentenças trabalhistas. E o 10, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. Bom, e aí agora, vamos lá então. Olha o que diz aí a questão. Agora ficou tranquilo, né? Conforme norma constitucional, é competência da Justiça do Trabalho processar e julgar. A letra A, ação de reparação por dano moral. Até aqui, lá ia até bem. Em face do órgão previdenciário. Gente, vai para a Justiça do Trabalho, dano moral, quando tiver de um lado o empregado ou trabalhador e do outro o empregador. E não quando for em face do INSS. Então, se é o empregado e aí ele vai entrar contra o INSS, ele não é empregado, não é do INSS, então não vai para a Justiça do Trabalho. Fica errada a letra A, ok? Só se fosse entre empregado e empregador, aí no caso, ou entre trabalhador e empregador. A letra B. Vai para a Justiça do Trabalho, demanda possessória envolvendo um sindicato de categoria profissional que alega ser proprietário do prédio onde está estabelecido o sindicato da respectiva categoria. Gente, cuidado, porque possessória realmente vai para a Justiça do Trabalho quando está numa greve e os empregados, por exemplo, invadem uma empresa e a empresa quer voltar a tomar posse daquele local. Aí poderia, mas nesse caso os sindicatos estão discutindo aqui como comuns, não tem nada de relação de trabalho entre sindicatos, mas como se fosse entre pessoas comuns. Não é por causa de greve que eles estão entrando com possessória. Então fica errado a letra B. Olha a letra C. Ações relativas às penalidades administrativas, as autuações aí do Ministério do Trabalho, impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Tá certa aí a letra C. Realmente é o que a gente viu lá no artigo 114, né? Para poder aí retirar a penalidade. Olha a letra D, execuções de ofício de imposto de renda. Não, gente, ainda mais para executar imposto de renda, isso aí quem vai fazer é a Receita, que vai fazer na Justiça Comum, e não na Justiça do Trabalho. A letra E, ação ordinária de trabalhador em face da Caixa, igual lá do INSS. Não é relação de trabalho com a Caixa. E aí, nesse caso, se fosse aqui a ação que o empregador não depositou FGTS, aí seria Justiça do Trabalho. Mas em face da Caixa, aí não, ok? Então, ficou correta aí a letra C, que é o artigo 114. E aí, para você poder ver, eu queria só te mostrar uma outra questão para você anotar algumas súmulas para ler aí durante essa semana. Olha aí, olha essa questão. Em relação à competência material da Justiça do Trabalho, esta.
Essa questão, vocês viram, ela caiu, eu não coloquei aqui, mas ela caiu no concurso também da Fundação Carlos Chagas, que cobrou. E ela trabalha um pouco mais específico. Letra A. É competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material decorrentes da relação de trabalho. Até aí estava tudo certo. Aí depois vem, inclusive as oriundas de acidentes de trabalho e doenças a ele equiparadas, mas não para as propostas para os dependentes sucessores. Imaginem, por exemplo, que o Zezinho adquiriu uma doença decorrente da função que ele exercia. Então, foi uma doença decorrente da atividade que ele exercia na empresa. E Zezinho ficou em coma, já não consegue mais fazer nada. E o que acontece? A família dele vai propor essa ação, os dependentes ou sucessores do Zezinho. Vai para onde, gente? Vai para a própria Justiça do Trabalho. Porque ele não adquiriu essa doença, não foi decorrente da relação de trabalho. Então, aos dependentes ou sucessores. É o que diz a súmula 392. Eles estão questionando lá a relação de trabalho, a doença adquirida na relação de trabalho, por exemplo. E é inclusive do trabalhador falecido. O Zezinho morreu. E olha aí o que diz a súmula 392. Dano moral e material, relação de trabalho, competência da Justiça do Trabalho. Nos termos do artigo 114, inciso 6º, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material decorrentes da relação de trabalho. Inclusive as oriundas de acidente de trabalho de doenças a ele equiparadas, ainda que propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido. Então, vimos aí que a alternativa fica errada. Olha a letra B. Não é competente para a execução, a Justiça do Trabalho não é competente para a execução de ofício da contribuição referente ao SAT, seguro de acidente de trabalho, que tem natureza de contribuição para a Seguridade Social, ainda que se destine ao financiamento de benefícios relativos à incapacidade do empregado decorrente de infortúnio. Gente, olha só, tá falando que a Justiça do Trabalho não é competente para executar de ofício contribuição do SAT. O empregador não pagou o SAT. E aí, ele acabou ficando, por exemplo, incapaz ou ficando decorrente. Não decorreu da relação de trabalho? Olha o que diz o 454. Compete à Justiça do Trabalho a execução de ofício da contribuição referente ao SAT. Então, essa contribuição é uma contribuição que vem decorre da relação de trabalho. E o empregador que não tiver contribuído, ele pode sim ter uma execução de ofício se ele não contribuiu lá na sentença, que tem natureza de contribuição para a Seguridade. E aí vai. Então, súmula 454. E depois vem a letra C e fala, é competente para processar e julgar ação possessória. Eu queria te mostrar, porque aqui está trazendo a ação possessória de novo, que a gente viu lá na outra questão. Mas essa ação possessória foi ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. Gente, se os trabalhadores do sindicato dos trabalhadores invadiram uma empresa e não querem deixar o empregador continuar produzindo, e o empregador quer entrar para reassumir a posse dessa empresa, vai sim para a Justiça do Trabalho. Olha o que diz a súmula vinculante 23. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. Certíssimo aí, então, o que fala a letra C, ok? Olha a letra D, fala que não é competente para processar e julgar ações ajuizadas por empregados em face de empregadores relativas ao cadastramento do PIS. Gente, se empregador esqueceu de cadastrar o empregado no PIS e depois ele não vai receber lá no PIS, o empregado tem que entrar com ação contra o empregador, porque foi erro dele. Então, é sim competente. Fica errado a letra D, porque é competente. É o que diz a súmula 300 aí, que eu vou deixar para você ler depois com cuidado, ok? A letra E fala que também não é competente a Justiça do Trabalho para determinar o recolhimento das contribuições fiscais. Aí a súmula 368 vem falando descontos previdenciários, ele é sim competente para determinar o recolhimento das contribuições fiscais. É claro que tem que ter aí, limita-se às sentenças condenatórias, as sentenças lá da Justiça do Trabalho, ok? A súmula 368. Muito cuidado com essa súmula, lê com muito cuidado, porque são as sentenças condenatórias em pecúnia, só de declaração de vínculo não. Bom, e aí ficou certa a nossa letra C. Vamos então prosseguir? Volta aqui em mim, porque eu quero ver quem está aí ainda acordado, depois de tanta coisa. Deixa eu colocar aqui um alt para a gente poder ver quem está aí.
Beleza, Alex entendeu. Renato, essa aula fica, mas depende do número de likes. Então, eu preciso de vocês. Coloquem um like aí pra mim, ok? Ô, William, que pena, mas é bom, é importante você saber que eu tenho certeza que cada dia você vai fazer mais concursos aí, hein? Então, eu preciso que você continue aí comigo. Pessoal, vimos então a competência e vamos continuar seguindo. Agora são questões mais simples, eu quis trazer a competência material que sempre cai, para dar mais tempo para você conseguir estudar em casa, já que você está em casa ou no trabalho, ou no caminho, já que você está com a live, para poder ir parando, lendo as súmulas com cuidado e internalizando isso. Mas eu quero lembrar, para quem vai estar em São Paulo, eu preciso do seu abraço, eu preciso do seu calor humano para chegar lá comigo. E aí no dia 21 de julho agora, nós, os professores do IMP, estaremos lá no Hotel Belas Artes SP Paulista. E aí lembrem, hein, tá um preço excelente, um preço promocional, porque você ganha um bônus ainda de 500 questões da FCC para poder. Então tá R$ 79,00, é o preço que tá lá no site. E a gente vai ter aqui, eu tô vendo todos os professores que vão participar conosco. A gente tem lá o Anderson Ferreira, que vai trabalhar com a gente em orçamento público. A gente tem raciocínio lógico, Antônio Geraldo. A gente tem Vandré Amorim com direito administrativo. Temos também direito constitucional com o João Trindade. Giovana Carranza em administração geral e pública e gestão de pessoas. Temos Deodato Neto na informática. E aí, Raquel Cesário com português, né? Matéria essencial e que é importante você estar lá. Então, eu preciso de você. E eu quero que você fique muito atento. Concurso depende de foco, depende de determinação. A sorte é proporcional ao tanto que você está estudando. Quanto mais questões você fizer, quanto mais anotações você for fazendo aí durante a live e depois ir lá e vendo cada uma dessas súmulas, maior a sua sorte, porque maior o seu treino. Então, gente, vamos para questões pesadas, porque eu quero que vocês cheguem lá na prova e falem, essa aqui tá tranquila. E lembra da minha voz lá com você. Eu vou estar em espírito, em mente ali com vocês no dia da prova. Assim como eu sempre falo com todos os meus alunos. Gente, é uma vez para sempre. Nunca vai deixar de estar no meu coração, de estar ali comigo, ok? Então, vamos agora prosseguir pra gente conseguir. Tô vendo aqui, tem que vir pra Minas para ganhar um abraço. Claro, eu vou pra Minas também, em breve. Tô também em Minas. E professor Anderson Ferreira, que colocou quarta-feira agora, é live e é com ele, hein? Meio-dia e na quinta com o professor Vandré. Gente, não deixe, quanto mais lives vocês conseguirem assistir, maior a sorte. Que eu já te disse que não é só sorte, é treino. Então não deixe de assistir as lives com a gente essa semana. A gente vai sempre postando nas redes sociais, no Instagram, em Facebook, em YouTube, a gente está sempre postando muita coisa. É importante você focar e colocar um tempo ali para você. Vamos então prosseguir comigo aí. Eu quero agora trabalhar um tema rápido, acordo no processo de jurisdição voluntária. Que acordo é esse, Graciane, que eu quero saber? É aquele acordo e quando já teve uma ação, as partes foram lá e entraram em acordo. E aí não querem nem mais que tenha audiência, não é necessário mais ouvir testemunha, instrução, eles vão resolver por ali mesmo. Não dá para resolver por ali mesmo. Precisa, então, já foi ajuizada essa ação, ela já está em caminho, ela já está, então, ajuizada, ela já está ali na própria Justiça do Trabalho. E aí, para isso, então, as partes podem fazer esse acordo, mas precisam de advogado. E nesse momento que as partes precisam de advogado, esse advogado não pode ser comum. Ele vai ser um advogado diferente ali entre eles. Então, vou colocar aí na tela para você acompanhar comigo aí na tela. Vamos lá, gente. Quando a gente tem uma questão que caiu no TST de 2017, da FCC, e essa questão diz o seguinte: conforme Lei 13.467 de 2017, que introduziu alterações na CLT, vou colocar na tela para facilitar para você acompanhar aí comigo. Com relação ao processo de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial, letra A. A propositura desse acordo suspende o prazo para a homologação e quitação das verbas rescisórias a que o empregado faz jus. Então, imagina, se a empresa não pagou, aí vai suspender e o empregado vai ficar ali sem receber. Letra B. Esse acordo, esse processo de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial, letra B, a petição de homologação de acordo interrompe
o prazo prescricional para a propositura de eventual ação trabalhista. Bom, letra C, da decisão judicial que negar a homologação do acordo extrajudicial, começa a fluir o prazo prescricional de 2 anos para a propositura da ação trabalhista. Letra D. Vou colocar aqui na tela que vai facilitar mais. Alex, põe aí na tela pra gente, aí o pessoal conseguir acompanhar. Aí as duas alternativas que eu fui lendo. E a letra C. Da decisão judicial que negar a homologação do acordo extrajudicial, começa a fluir o prazo prescricional de 2 anos para a propositura da ação trabalhista. Letra D. É necessária a assistência de advogado para o pedido de homologação de acordo extrajudicial, podendo as partes se valerem de advogado comum, desde que seja do sindicato da categoria do empregado. E letra E, a petição de homologação de acordo suspende o prazo prescricional para a propositura de eventual ação trabalhista. Rapidamente, eu vou direto aí com vocês o artigo 855B, o 885C, e aí vai seguidos também o 855D. Olha o que fala o 855B, o processo de homologação de acordo. Gente, as partes fizeram um acordo e vão levar para o juiz homologar. Esse acordo extrajudicial terá início por petição conjunta. Beleza? A petição vai ser uma só, sendo obrigatória a representação das partes por advogado. Então, não pode ter jus postulante, precisa de advogado. E olha o que fala o parágrafo 1º. As partes não poderão ser representadas por advogado comum. Parágrafo 2º, faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato. Então, não pode ser advogado comum. Cada parte tem seu advogado. E ele pode, inclusive, ser o advogado aí do sindicato. 855C, disposto nesse capítulo, não prejudica o prazo estabelecido do parágrafo 6º do 477. O prazo estabelecido lá para pagar todas as verbas rescisórias em 10 dias após o término do contrato, ok? Então, tem que pagar nesse prazo, porque senão vai ter multa. E não é porque entrou com um acordo que não vai pagar. 855D, no prazo de 15 dias a contar da distribuição da petição, o juiz analisará o acordo. Rápido, né, galera? Designará audiência se entender necessário e proferirá sentença, ok? Então, 15 dias para o juiz analisar. 855 é a petição de homologação de acordo extrajudicial suspende. Suspende é o mesmo que falar aqui para a contagem. O prazo prescricional quanto aos direitos nela especificados. Gente, suspender não é interromper. Interromper é zerar. Suspender é só levantar e continuar a contagem. Então, não são 2 anos a partir do momento que sai do contrato? Já passou 1 ano. E aí entrou com um acordo aí de homologação. Esse prazo fica suspenso, depois continua a contagem do 1 ano faltante, remanescente. Ok? Fica suspenso, não interrompe. Parágrafo único. O prazo prescricional voltará a fluir no dia útil seguinte ao do trânsito em julgado a decisão que negar a homologação. Então, se negou a homologação, continua essa contagem aqui, só ficou suspenso. Então, lá, na questão que a gente viu, conforme a Lei 3.467, que introduziu alterações na CLT com relação ao processo de utilização voluntária para homologação de acordo extrajudicial, letra A, a sua propositura suspende o prazo para homologação e quitação das verbas. Para quitação das verbas rescisórias, a gente viu que continua o prazo do 477, parágrafo 6º. Errado. Letra B, a petição de homologação de acordo interrompe o prazo prescricional. Suspende o prazo prescricional. Letra C, da decisão judicial que negar a homologação do acordo extrajudicial, começa a fluir o prazo prescricional de 2 anos para a propositura da ação. Ele não começa a fluir, ele só ficou suspenso, né? Letra D, é necessária assistência de advogado para o pedido de homologação, até aí ok, podendo as partes valer de advogado comum. Não pode, está expresso lá. Mesmo se for do sindicato, não pode ser comum. E letra E, a petição de homologação de acordo suspende o prazo prescricional para a propositura. Certíssima aí a letra E. Ok? Não deixe de ler esses artigos, porque há uma grande chance aí de cair. E para a gente poder encerrar e caminhar para o final, o último tópico de nulidades e preclusão. Olha o que diz a questão. Caiu no TRT 24 em 2017. Urano ingressou com uma reclamatória trabalhista, pretendendo receber adicional de periculosidade e horas extras em face da empresa que trabalha. Na audiência una, então, aí, audiência una, designada, foi requerida a prova técnica pericial e a oitiva de testemunhas por carta precatória. O juiz deferiu apenas a realização da prova pericial, encerrando a instrução processual e designando o julgamento. Em
Inconformado, o patrono de Urano pode alegar nulidade processual. Em qualquer fase do processo, por se tratar de nulidade fundada em competência de foro, foro é territorial, é local. B, apenas em grau de recurso, por se tratar de nulidade fundada em competência de prerrogativa. C, em qualquer momento do processo, quando arguida por quem lhe tiver dado causa. D, no prazo de 5 dias após a realização da audiência, por meio de agravo de instrumento. E é a primeira vez em que tiver de falar em audiência ou nos autos, em razão do princípio da preclusão. São 3 aí momentos importantes para a gente. Eu quero que você leia em casa com cuidado o 893, parágrafo 1º, o artigo 795 e a súmula 214 do TST. Bom, volta aqui em mim, porque eu vou resumir esses artigos, porque eu sei que quem não almoçou ainda já está morrendo de fome, quem já almoçou tá doido aí para poder já ficar livre de mim, da minha voz, falando aí na sua cabeça há tanto tempo. E agora que eu vi que já passou de 1 hora e eu aqui nessa empolgação doida para falar tudo com vocês. Eu quero que você olhe para mim e pense o seguinte: no processo do trabalho, a nulidade deve ser arguida no primeiro momento. E se não for arguida no primeiro momento, Graciane, se ela for uma nulidade por incompetência de foro, que é local, por exemplo, ajuizou no local errado e ninguém falou nada, ou se nesse caso, por exemplo, não ouviu testemunha, ou não falou na audiência e ninguém falou nada, não questionou no primeiro momento, isso vai precluir. É um princípio que a gente chama de princípio da preclusão, que está previsto no artigo 795 da CLT. Então, no primeiro momento em que a parte tem qualquer direito insatisfeito, não cabe recurso, como lá no processo civil. A parte tem que manifestar a insatisfação. É o que a gente chama de protesto. Consta em ata, excelência, o protesto que o senhor indeferiu minha testemunha. Consta em ata, excelência, que o senhor não quis fazer a pergunta que eu preciso fazer para a testemunha para comprovar o vínculo empregatício ou hora extra. Então, assim que aconteceu o fato, eu não tenho recurso naquele primeiro momento, porque é uma decisão interlocutória. Então, eu tenho que fazer um protesto, ok? E consta em ata esse protesto. Onde ele está, onde a gente pode deduzir, o costume dele vem do artigo 795 da sua CLT, que fala: as nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes, as quais deverão arguí-las a primeira vez em que tiverem de falar em audiência ou nos autos. Aí está exatamente o princípio da preclusão. Se não falar no primeiro momento, precluiu, não fala mais. E aí depois você vai ler com muito cuidado o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. E aí o 893, que também complementa para a gente a resposta, fala: os incidentes do processo serão resolvidos pelo próprio juiz ou tribunal, admitindo essa apreciação do merecimento das decisões interlocutórias, decisões no meio do processo, que não coloca fim ao processo, somente em recurso. Então imagina, se está ali durante a audiência, aí está aqui na audiência, não tem recurso ali naquele momento. A gente só vai constar o protesto em ata, mostrar a insatisfação, e aí na hora que sair a sentença, a gente vai reclamar disso lá no RO, no recurso ordinário. Até lá, não tem nada que a gente possa fazer, só constar e mostrar a insatisfação. Graciane, mas aí não cabe um agravo de instrumento no processo de trabalho? Não, gente, porque não tem recurso em decisão interlocutória. A gente tem apenas algumas exceções que são muito boas para cair em prova, que está na súmula 214 do TST. Decisão interlocutória e recorribilidade. Olha o que diz a súmula 214. Como eu estou lendo rápido, já está aqui no final, sei que você deve estar um pouquinho cansado, utilize o método Pomodoro aí, estudar 25 minutos, descansar 5. Pegue depois a súmula 214 e leia ela com muita atenção. Na Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 893, parágrafo 1º, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato. Salvo, só nessas condições, nas hipóteses de decisão A, de Tribunal Regional do Trabalho contrária à súmula ou OJ do TST. B, suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal. Então, quando já tem previsibilidade de um recurso. E C, que acolhe exceção de incompetência territorial com a remessa dos autos para o Tribunal Regional distinto. Então, foi lá, entrou com a ação TRT, Vara do Trabalho de Itaúna, TRT Terceira Região. A parte alegou exceção de incompetência territorial, mandou lá para Sorocaba, que é um outro TRT, e aí, nesse caso, eu poderia questionar, tentar recorrer através de um recurso ordinário, ok? E é isso tudo, reparem que é através de recurso ordinário. Só nessas hipóteses, então, que a gente tem no meio do processo uma possibilidade de recurso, porque, em regra, decisões de não ouvir testemunha, de não fazer uma das perguntas, não tem. E aí, com isso, olha o que diz a questão.
Urano ingressou com a reclamatória trabalhista, pretendendo receber adicional de periculosidade e hora extra em face da empresa. Ok. Na audiência designada, foi requerida a prova técnica pericial e oitiva de testemunha por carta precatória. O juiz deferiu apenas a realização e indeferiu aí a testemunha por carta precatória. E aí o patrono do Urano pode alegar nulidade processual. Em qualquer fase? Não. Vimos que tem que ser no primeiro momento. E especialmente sem competência de foro, que é territorial. Se fosse material, que é nulidade, que a gente viu que é incompetência absoluta, ainda ia. Mas para local aí não pode. B. Apenas em grau de recurso, por se tratar de nulidade fundada em incompetência de prerrogativa. Não é incompetência de prerrogativa. O juiz pode sim tomar os atos, só que eu tenho que mostrar a nulidade no primeiro momento. Então fica errado. A letra C, em qualquer momento, quando arguida por quem tiver dado causa. Quem deu causa à nulidade nem pode arguir, né? Porque está usando a própria torpeza. Então tá errada a letra C. Letra D, no prazo de 5 dias após a realização da audiência por meio de agravo de instrumento. Que nada, agravo de instrumento é para destrancar recurso, não é nem para isso. E letra E, a primeira vez em que tiver de falar em audiência ou nos autos, em razão do princípio da preclusão. Exatamente aí, o 795, a gente viu na CLT. Ok? Bom, tá aí uma mensagem para vocês fazerem melhor que vocês puderem, que o resultado virá na mesma proporção do seu esforço. E aí, voltando aqui, que eu quero despedir de você, eu quero dar o meu abraço em cada um que esteve comigo hoje, agradecer profundamente a companhia, a presença de vocês e ver essa dedicação, essa firmeza, essa determinação. Foco, gente. E imagine, feche os olhos, imagina onde você quer chegar. Faça essa atividade por 5 minutos e mire, e saia dali, a hora que você visualizar onde você quer chegar, saia dali pronto para estudar. E saiba que eu tô com vocês. Quero muito a sua felicidade, quero o seu sucesso e tô aqui torcendo para vocês. Até mais, pessoal!